Por 2 milênios, Judas foi apontado como o maior traidor de Jesus. Agora, documentos sugerem que ele pode ter sido o mais fiel de seus seguidores. O motivo? O que você irá descobrir nos próximos minutos é uma história que antecede a traição, de acordo com esse documento, e que poderá te oferecer outra perspectiva sobre o cânone bíblico. O Evangelho de Judas é um evangelho apócrifo, atribuído a autores gnósticos nos meados do século II, composto de 26 páginas de papiro escrito em copta dialectal. Durante anos, ele permaneceu perdido e depois em um cofre. Muitas páginas se perderam e outras foram danificadas. As restantes abrem margem para novas interpretações teológicas do período cristão primitivo. O relato secreto da revelação que Jesus falou, em conversa com Judas Iscariotes durante uma semana, 3 dias antes de ele celebrar a Páscoa. Quando Jesus apareceu na terra, ele realizou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade. E como alguns andaram no caminho da justiça enquanto outros andaram em suas transgressões, os 12 discípulos foram chamados. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios além do mundo e o que aconteceria no fim. Frequentemente, ele não aparecia aos seus discípulos como ele mesmo, mas era encontrado entre eles como uma criança. Um dia, ele estava com seus discípulos na Judéia e os encontrou reunidos e sentados em observação piedosa. Quando ele se aproximou de seus discípulos reunidos e sentados, oferecendo uma oração de ação de graças sobre o pão, ele riu. Os discípulos disseram a ele: Mestre, por que você está rindo da nossa oração de ação de graças? Fizemos o que é certo. Ele respondeu e disse-lhes: Não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isso por sua própria vontade, mas porque é através disso que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, você é o Filho do nosso Deus. Jesus disse a eles: Como vocês me conhecem? Verdadeiramente digo a vocês, nenhuma geração das pessoas que estão entre vocês me conhecerá. Quando seus discípulos ouviram isso, começaram a ficar irritados e furiosos e começaram a blasfemar contra ele em seus corações. Quando Jesus observou sua falta de compreensão, disse-lhes: Por que essa agitação os levou à ira? Seu Deus que está dentro de vocês os provocou a ira dentro de suas almas. Que qualquer um de vocês, que seja forte o suficiente entre os seres humanos, traga o humano perfeito e fique diante de mim. Todos disseram: Temos força. Mas os espíritos não ousaram ficar diante dele, exceto Judas Iscariotes. Ele foi capaz de ficar diante dele, mas não conseguiu olhá-lo nos olhos, e virou o rosto. Judas disse a ele: Eu sei quem você é e de onde você veio. Você é do reino imortal de Barbelo, e eu não sou digno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Sabendo que Judas estava refletindo sobre algo exaltado, Jesus disse a ele: Afastem-se dos outros, e eu lhe direi os mistérios do reino. É possível para você alcançá-lo, mas você se entristecerá muito, pois alguém o substituirá, para que os 12 discípulos possam novamente se completar com seu Deus. Então Judas disse a ele: Quando me dirá essas coisas, e quando o grande dia de luz amanhecerá para a geração? Mas quando ele disse isso, Jesus o deixou. Na manhã seguinte, depois que isso aconteceu, Jesus apareceu aos seus discípulos novamente. Eles disseram a ele: Mestre, onde você foi e o que fez quando nos deixou? Jesus disse a eles: Fui para outra grande e santa geração. Seus discípulos disseram a ele: Senhor, qual é a grande geração que é superior a nós e mais santa do que nós, que agora não está nesses reinos? Quando Jesus ouviu isso, ele riu e disse a eles: Por que vocês estão pensando em seus corações sobre a geração forte e santa? Verdadeiramente, digo a vocês, ninguém nascido deste Aion verá essa geração, e nenhum exército de anjos das estrelas governará sobre essa geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar a ela. Porque essa geração
não vem da qual se tornou a geração de pessoas entre vocês. É da geração da humanidade de poder, pela qual vocês governam. Quando seus discípulos ouviram isso, cada um ficou perturbado em espírito. Eles não puderam dizer uma palavra. Jesus veio até eles. Eles disseram a ele: Mestre, vimos você em uma visão, pois tivemos grandes sonhos à noite. Jesus disse: Por que vocês foram se esconder? Eles disseram: Vimos uma grande casa com um grande altar nela, e 12 homens, que são os sacerdotes, diríamos, e um nome, e uma multidão de pessoas está esperando nesse altar até os sacerdotes receberem as oferendas. Mas continuamos esperando. Jesus disse: Como são os sacerdotes? Eles disseram: Alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas em louvor e humildade uns com os outros, alguns dormem com homens, alguns estão envolvidos em matanças, alguns cometem uma infinidade de pecados e atos de ilegalidade. E os homens que estão diante do altar invocam seu nome, e em todos os atos de sua deficiência, os sacrifícios são completados. Depois que disseram isso, ficaram quietos, pois estavam perturbados. Jesus disse a eles: Por que vocês estão perturbados? Verdadeiramente, digo a vocês, todos os sacerdotes que estão diante desse altar invocam meu nome. Novamente, digo a vocês, meu nome foi escrito nas gerações das estrelas através das gerações humanas, e eles plantaram árvores sem fruto em meu nome de maneira vergonhosa. Jesus disse a eles: Aqueles que vocês viram recebendo as oferendas no altar, esses são vocês. Esse é o Deus que vocês servem. E vocês são aqueles 12 homens que viram. O gado que viram trazido para o sacrifício são as muitas pessoas que vocês levaram ao erro. Diante desse altar, elas ficarão e usarão meu nome dessa forma, e gerações de piedosos permanecerão leais a ele. Depois dele, outro homem estará lá, dos fornicadores, e outro estará lá, dos assassinos de crianças, e outro, daqueles que dormem com homens, e aqueles que se abstêm, e o resto das pessoas de poluição e ilegalidade e erro, e aqueles que dizem, somos como anjos, eles são as estrelas que trazem tudo à sua conclusão. Para as gerações humanas, foi dito: Olhe, Deus recebeu seu sacrifício das mãos de um sacerdote, que é um ministro do erro, mas é o Senhor do universo, quem comanda. No último dia, eles serão envergonhados. Jesus disse a eles: Parem de sacrificar sobre o altar, pois eles estão sobre suas estrelas e seus anjos, e já chegaram à sua conclusão. Deixem que sejam pegos antes de vocês, e deixem-nos ir. Gerações de padeiros não podem alimentar toda a criação sob o céu, e para eles, e para nós. Jesus disse a eles: Parem de lutar comigo. Cada um de vocês tem sua própria estrela, e todo mundo que veio para esta árvore do Aeon por um tempo, mas ele veio para regar o paraíso de Deus, e a geração que durará, porque ele não desonrará o caminho da vida dessa geração, mas por toda a eternidade. Judas pergunta a Jesus sobre aquela geração e as gerações humanas. Judas disse a ele: Rabi, que tipo de fruto essa geração produz? Jesus disse: As almas de cada geração humana morrerão. Quando essas pessoas, porém, completarem o tempo do reino e o Espírito as deixar, seus corpos morrerão, mas suas almas estarão vivas e serão levadas. Judas disse: E o que acontecerá com o resto das gerações humanas? Jesus disse: É impossível semear sementes em rocha e colher seu fruto. Isso também é o caminho da geração contaminada e da sofia corruptível, a mão que criou as pessoas mortais para que suas almas subam para os reinos eternos acima. Verdadeiramente, digo a você, o poder dos anjos será capaz de ver isso, aqueles a quem as gerações sagradas. Depois que Jesus disse isso, ele partiu. Judas disse: Mestre, como você ouviu todos eles, agora também me ouça.
pois vi uma grande visão. Quando Jesus ouviu isso, ele riu e disse a ele: Você, espírito 13º, por que se esforça tanto? Mas fale, e eu suportarei com você. Judas disse a ele: Na visão, eu me vi enquanto os 12 discípulos estavam me apedrejando e me perseguindo severamente, e também cheguei ao lugar onde, depois de você, vi uma casa, e meus olhos não conseguiam compreender seu tamanho. Grandes pessoas estavam ao redor dela, e essa casa tinha um telhado de verdura, e no meio da casa estava uma multidão dizendo: Mestre, leve-me junto com essas pessoas. Jesus respondeu e disse: Judas, sua estrela te desviou. Ele continuou: Nenhuma pessoa de nascimento mortal é digna de entrar na casa que você viu, pois esse lugar é reservado para os santos. Nem o sol, nem a lua governarão lá, nem o dia, mas os santos permanecerão lá sempre no reino eterno com os santos anjos. Olhe, eu expliquei a você os mistérios do reino e te ensinei sobre o erro das estrelas e o envio aos 12 aeons. Judas disse: Mestre, poderia ser que minha semente esteja sob o controle dos governantes? Jesus respondeu e disse a ele: Venha, que eu possa. Mas então você se entristecerá muito quando vir o reino e toda a sua geração. Quando ele ouviu isso, Judas disse a ele: De que adianta eu ter recebido isso, pois você me separou dessa geração? Jesus respondeu e disse: Você se tornará o 13º e será amaldiçoado pelas outras gerações, e você virá a governar sobre elas. Nos últimos dias, elas amaldiçoarão sua ascensão à geração sagrada. Jesus disse: Venha, que eu possa te ensinar sobre segredos que ninguém jamais viu, pois existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, no qual existe um grande espírito invisível que nenhum olho de anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais compreendeu e nunca foi chamado por nenhum nome. E uma nuvem luminosa apareceu lá. Ele disse: Deixe um anjo vir a existir como meu assistente. Um grande anjo, o iluminado divino autogerado, surgiu da nuvem. Por causa dele, outros 4 anjos surgiram de outra nuvem e eles se tornaram assistentes do autogerado angélico. O autogerado disse: Deixe vir a existir. E assim aconteceu. E ele criou o primeiro luminar para reinar sobre ele. Ele disse: Deixe anjos virem a existir para servi-lo, e miríades sem número surgiram. Ele disse: Deixe um Aion iluminado vir a existir, e assim aconteceu. Ele criou o segundo luminar para reinar sobre ele, junto com miríades de anjos sem número para oferecer serviço. Foi assim que ele criou os restantes Aions iluminados. Ele os fez reinar sobre eles, e criou para eles miríades de anjos sem número para assisti-los. Adamas estava na primeira nuvem luminosa que nenhum anjo jamais viu entre todos aqueles chamados Deus. Ele que a imagem, e depois a semelhança deste anjo, fez a geração incorruptível de Sef aparecer, os 12, os 24. Ele fez aparecer 72 luminares, na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito. Os 72 luminares, por sua vez, fizeram 360 luminares aparecerem na geração incorruptível de acordo com a vontade do Espírito, para que seu número fosse 5 para cada um. Os 12 aeons dos 12 luminares constituem seu Pai, com 6 céus para cada aeon, de modo que há 72 céus para os 72 luminares, e para cada um deles, 5 firmamentos, totalizando 360 firmamentos. Eles receberam autoridade e um grande exército de anjos sem número para glória e adoração. E após isso também espíritos virgens para glória e adoração de todos os aeons e os céus e seus firmamentos. A multidão daqueles imortais é chamada de cosmos, ou perdição pelo Pai, e pelos 72 luminares que estão com o alto gerado, e seus 72 aeons. Nele,
O primeiro humano apareceu com seus poderes incorruptíveis, e o Aion, que apareceu com sua geração. O Aion, em quem estão a nuvem do conhecimento, e o anjo, é chamado de Eliaon. Depois disso, disse: Deixe 12 anjos virem a existir para governar sobre o caos e o submundo. E olhe, da nuvem apareceu um anjo, cujo rosto brilhava com fogo, e cuja aparência estava manchada de sangue. Seu nome era Nebro, que significa rebelde. Outros o chamaram de Yaldabaoth. Outro anjo, Saclás, também veio da nuvem. Sonaburro criou 6 anjos, assim como Saclas, para serem assistentes. E esses produziram 12 anjos nos céus, com cada um recebendo uma porção nos céus. Os 12 governantes falaram com os 12 anjos: Deixe cada um de vocês e deixe a geração dos anjos. O primeiro é Sete, que é chamado Cristo. O segundo é Harmatot. O terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios. Estes são os 5 que governam o submundo, e primeiro de tudo, o caos. Então Saclás disse aos seus anjos: Vamos criar um ser humano à nossa semelhança e imagem. Eles moldaram Adão e sua esposa Eva, que é chamada na nuvem de Zoe, pois por este nome todas as gerações procuram o homem, e cada uma delas chama a mulher por estes nomes. Agora Saclas não ordenou, exceto as gerações. Isso, e o governante disse a Adão: Você viverá muito tempo com seus filhos. Judas disse a Jesus: Qual é a longa duração de tempo que o ser humano viverá? Jesus disse: Por que você está se perguntando sobre isso? Que Adão, com sua geração, viveu sua vida no lugar onde recebeu seu reino, com longanimidade com seu governante? Judas disse a Jesus: O espírito humano morre? Jesus disse: É por isso que Deus ordenou a Miguel dar os espíritos das pessoas a eles, como um empréstimo, para que pudessem oferecer serviço. Mas o Grande ordenou a Gabriel conceder espíritos à grande geração sem governante sobre ela, que é o espírito e a alma. Portanto, o resto das almas pereceu. Luz ao redor, deixe o espírito que está dentro de você habitar nesta carne entre as gerações de anjos. Mas Deus fez o conhecimento ser dado a Adão e àqueles com ele, para que os reis do caos e do submundo não governassem sobre eles. Judas disse a Jesus: O que essas gerações farão? Jesus disse: Verdadeiramente, digo a você, para todos eles, as estrelas trazem os assuntos à conclusão. Um ciclo completa o período de tempo atribuído a ele. Sua primeira estrela aparecerá com as gerações e elas terminarão o que disseram que fariam. Então, eles fornicarão em meu nome e matarão seus filhos. E eles, e meu nome, e ele, sua estrela, sobre o 13º Aion. Depois disso, Jesus deixou Judas. Judas disse: Mestre, por que você está rindo de nós? Jesus respondeu e disse: Não estou rindo de vocês, mas do erro das estrelas, porque essas 6 estrelas vagam com esses 5 combatentes, e todos eles serão destruídos junto com suas criaturas. Judas disse a Jesus: Olhe, o que aqueles que foram batizados em seu nome farão? Jesus disse: Verdadeiramente, digo a você, esse batismo em meu nome. Verdadeiramente, digo a você, Judas, aqueles que oferecem sacrifícios a Saclas. Deus, tudo o que é mal. Mas você superará todos eles. Você sacrificará o homem que me reveste. Já seu chifre foi levantado, sua ira foi acesa. Sua estrela brilhou intensamente e seu coração verdadeiramente. Seu último se tornou, pois ele será destruído, e a imagem da grande geração de Adão será exaltada. Pois antes do céu, da terra e dos anjos, essa geração que é dos reinos eternos existe. Olhe, você foi informado de tudo. Levante seus olhos e olhe para a nuvem e a luz dentro dela, e as estrelas ao seu redor. A estrela que lhe dera o caminho é a sua estrela. Judas levantou os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela.
Aqueles que estavam no chão ouviram uma voz vinda da nuvem dizendo: Grande geração, imagem. Os sumos sacerdotes murmuraram porque ele havia entrado na sala de hóspedes para sua oração. Mas alguns escribas estavam lá observando atentamente para prendê-lo durante a oração, pois tinham medo do povo, já que ele era considerado por todos como um profeta. Eles se aproximaram de Judas e disseram a ele: O que você está fazendo aqui? Você é discípulo de Jesus? Judas respondeu a eles conforme desejaram, e ele recebeu algum dinheiro e o entregou a eles. A leitura do Evangelho de Judas nos apresenta uma visão intrigante e desafiante dos eventos e ensinamentos relacionados a Jesus e seus discípulos. Este texto não só oferece uma perspectiva alternativa sobre Judas Iscariotes, mas também nos convida a questionar nossas próprias percepções de fé, traição e redenção. Quem realmente era Judas Iscariotes? Judas é frequentemente retratado como o grande traidor, mas este evangelho sugere que ele pode ter desempenhado um papel mais complexo e talvez até essencial no plano de Jesus. Será que devemos reavaliar nossas opiniões sobre ele? Em João capítulo 13, versículo 27, lemos: E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Esta passagem sugere que a traição de Judas fazia parte de um plano maior. O que é a verdadeira natureza da traição? Se Judas estava seguindo as instruções de Jesus, podemos realmente considerá-lo um traidor? E como isso muda nossa compreensão da narrativa bíblica tradicional? Em Mateus, capítulo 26, versículo 54, Jesus diz: Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Isso indica que os eventos estavam destinados a ocorrer dessa forma, para cumprir as profecias. Uais! São os mistérios além deste mundo? Jesus falou dos mistérios além do mundo e do final dos tempos. Esses mistérios estão por aí, aguardando para ser desvendados. Qual é o papel do sofrimento na busca pelo conhecimento? Jesus mencionou que Judas sofreria muito, mas que poderia alcançar os mistérios do reino. Será que o sofrimento é uma parte necessária da nossa própria jornada espiritual? Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4, Paulo escreve: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E você? O que acha desse documento perdido e da história de Judas? O Evangelho de Judas nos oferece uma janela para um entendimento mais profundo e complexo dos eventos que moldaram a fundação do cristianismo. Ele nos desafia a olhar além das narrativas tradicionais e a questionar o que sabemos sobre traição, fé e redenção. À medida que exploramos esses temas, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e como podemos nos transformar através do conhecimento e da percepção. Será que Judas foi predestinado a trair Jesus? O que achou desse vídeo? Comente, curta e deixe seu comentário abaixo. Gratidão.